gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, gente, tudo bem? Hoje, na nossa videoaula, nós iremos dar continuidade ao estudo da botânica. Nós vamos falar sobre os ciclos reprodutivos das plantas e vamos falar dos dois primeiros grupos que nós já citamos na nossa aula anterior. Nós vamos falar sobre as briófitas e as pteridófitas. Os seres vivos, primeiro é importante, antes de irmos de fato para o ciclo reprodutivo das plantas, a gente entender como é que podem ser os ciclos reprodutivos. Então, os ciclos reprodutivos dos seres vivos, eles podem ser de três formas, de acordo com a forma adulta do indivíduo. Então, existem três formas. Uma é aplobionte, quando o indivíduo adulto, ele é um indivíduo haploide, quer dizer, ele tem N cromossomos. Outra forma é o diplobionte, que é quando o indivíduo tem 2 N cromossomos, quer dizer, ele tem o dobro, né? 2 N cromossomos, isso na sua forma adulta. Ou ele pode ser aplodiplobionte, que é quando o indivíduo, na sua forma adulta, ele vai passar por 2 estágios, o estágio haploide e o estágio diploide. Então, os seres vivos, os ciclos reprodutivos, eles podem ser de três formas: aplobionte, diplobionte ou aplodiplobionte. E nós iremos ver os três tipos, eu vou fazer os 3 esquemas para a gente entender como é que são esses ciclos reprodutivos. O primeiro ciclo citado foi o ciclo aplobionte. E o ciclo aplobionte é quando o indivíduo adulto, ele é haploide, quer dizer, ele tem N cromossomos. Então, aqui nesse esquema, eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. O indivíduo adulto N, ele dá origem a gametas também N. Esses gametas, eles vão ser produzidos através da divisão celular chamada mitose, onde a célula-mãe vai dar origem às células filhas idênticas a ela. Então, os gametas são N, e quando os gametas se juntam através da fecundação, irão dar origem a um zigoto 2N. E esse zigoto 2N vai dar origem a um adulto N. Opa, como assim? Como é que o zigoto é 2N e deu origem a um adulto N? É porque esse zigoto ele vai passar por uma fase reducional. Reducional quer dizer, vai reduzir o número de cromossomos e vai ser através de um processo chamado meiose. Então, existem seres vivos que têm esse ciclo aplobionte, em que o adulto é haploide, vai sofrer mitose, vai dar origem a gametas também haploides. Esses gametas vão sofrer fecundação e darão origem ao zigoto 2N. O zigoto 2N sofre meiose e dá origem a um adulto N. Então, este é o ciclo aplobionte. Já no ciclo diplobionte, é quando os indivíduos adultos são diploides. Nesse esquema, nós temos um adulto 2N, quer dizer, ele é diploide. Ele dá origem a gametas N, agora houve uma redução, então quando há redução é pelo processo de divisão celular meiose. Esses gametas vão se juntar havendo a fecundação, e quando há fecundação dará origem a zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai sofrer uma divisão agora por mitose, então agora é um processo equacional, e a mitose vai dar origem a indivíduos também 2N. Então, o ciclo diplobionte é quando nós temos indivíduos adultos diploides, quer dizer 2N, e o número de cromossomos vai depender da espécie do indivíduo, lógico.
Então, os adultos 2N dão origem a gametas N, esses gametas N irão se juntar através da fecundação e dar origem a zigoto 2N. Esse zigoto vai sofrer mitose, vai se desenvolver e dar origem a um adulto também 2N. Então, este é o ciclo diplobionte. Bom, então para encerrar os ciclos reprodutivos e agora o mais importante, que é o ciclo haplodiplobionte. Por que o mais importante? Porque é o que importa para a botânica. Então, os grupos de plantas, eles terão este ciclo, o ciclo haplodiplobionte. Haplodiplobionte, por quê? Só recapitulando. Os ciclos reprodutivos, eles vão ser determinados, classificados de acordo com a forma adulta do indivíduo. Então, no ciclo haplobionte, os indivíduos adultos são haploides. No ciclo diplobionte, os indivíduos adultos são diploides. E no ciclo haplodiplobionte, até um trava-língua, né? Os indivíduos adultos, eles passam por 2 ciclos. Um ciclo haploide e um ciclo diploide. E é o que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui este esquema, um pouco maior do que os demais, porque agora são 2 ciclos, né? Então, nós iremos começar com o adulto diploide, um adulto 2N. Um adulto 2N, quer dizer, o adulto diploide, ele não dá origem a gametas. O adulto diploide das plantas vai dar origem a esporos. Então, toda vez que eu tenho células 2N e essas células 2N dão origem às células N, quer dizer, elas têm a metade, elas têm o meio do número de cromossomos, eu digo que houve uma redução. É um processo reducional, consequentemente é uma meiose. Nós podemos chamar esta meiose de meiose espórica, porque vai dar origem a esporos. Ou então também de meiose intermediária, porque está entre o adulto 2N e o adulto N, entre o adulto diploide e o adulto haploide. Então, adulto diploide vai dar origem a esporos haploides e os esporos haploides vão dar origem a adultos N, adultos haploides. Olha aí, ciclo haploide e ciclo diploide, por isso que é chamado de haplodiplobionte. Esse adulto haploide é que vai dar origem aos gametas. Os gametas serão N. Todo gameta tem a metade do número de cromossomos do indivíduo. Então, os gametas, eles vão ser produzidos através da mitose. Esses gametas vão sofrer fecundação e aí sim darão origem ao zigoto. Esse zigoto é 2N e ele vai sofrer mitose, dando origem a um adulto 2N. Então, este é o ciclo haplodiplobionte, onde o indivíduo adulto ele passa por 2 fases. A fase diploide e a fase haploide. Recapitulando, o indivíduo adulto diploide, ele vai dar origem a esporos haploides. Se os esporos são haploides, eles vão dar origem aos adultos também haploides. Esses adultos haploides dão origem a gametas e todo gameta é N, é haploide. Os gametas vão se juntar através da fecundação, dando origem a um zigoto. E esse zigoto, que é 2N, vai sofrer mitose, vai se desenvolver e dará origem a um adulto diploide, um adulto 2N. Então, aí nós vimos os ciclos reprodutivos e o principal, que mais importa para a botânica, né? O que importa para a botânica é o ciclo haplodiplobionte, onde indivíduos adultos vão passar pela fase diploide e também pela fase haploide. GWA em ação.